todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje nós vamos ter um Q&A. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo se não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram, é onde eu faço sempre estas perguntas para Q&As, portanto, se quiserem participar, sigam por lá que eu normalmente faço isto. Então, eu já tinha algumas saudades de fazer isto, portanto vamos lá sentar, relaxar e responder a algumas perguntas. Eu perguntei-vos ontem, pedi-vos ontem, aliás, que me enviassem as vossas questões para eu responder em vídeo, portanto, vamos lá começar com isto. Começamos logo aqui com a Bruna Barbosa 50, que pergunta: qual é o teu problema de coluna? Beijo. Eu já falei sobre isto aqui no canal, mas eu volto a repetir, porque eu sei que há muita gente desse lado que tem problemas de coluna e fica sempre um bocado assustado. Eu sei que é assustador, eu pelo menos sei que inicialmente fiquei um bocadinho assustada quando soube o que é que tinha, mas não é um bicho-papão, é mesmo, pronto, é uma coisa que eu tenho e pronto, não há grande coisa que eu possa fazer. Então, o que eu tenho chama-se discopatia degenerativa discal. Para além de escoliose, mas isso, muita gente tem escoliose, que é a coluna mais torta, vá. Há pessoas com uma escoliose maior do que outras. A minha é ligeira, não é muito, mas o meu problema real da minha coluna é a discopatia, que essencialmente significa que portanto, visualizando a minha coluna, depois as pessoas perguntam-me sempre se é o L1, L2, L3, eu nunca sei muito bem qual é que é, eu só sei descrever desta forma, que é o quê? Vemos a minha coluna, que é composta por discos, não é? Portanto, todos os discos que eu tenho. Depois, chegamos ao final, temos um que aparentemente é inútil, não serve para nada, e temos o a seguir, que é o que essencialmente suporta a coluna toda, suporta o peso todo. Esse disco, portanto o segundo a contar de baixo, está mais para dentro que os outros todos. E isto é uma coisa que eu já tenho desde muito nova, eu já sinto estas dores desde muito nova, se bem que só fui diagnosticada com esta condição há, vou dizer, 4 anos atrás. Foi quando me mudei para esta casa que eu me apercebi e que fui fazer a consulta e foi isso que me disseram. Essencialmente, o que é que significa? Significa que, dependendo do que eu estou a fazer, dependendo da minha atividade física, dependendo se eu estou bem sentada ou mal sentada, eu posso ter crises de dor muito agudas. Tive uma no outro dia, por isso é que as pessoas também estão a perguntar mais, porque a verdade é que não há cura, só há algumas coisas que podemos fazer, por exemplo, fisioterapia ou treino. Por exemplo, eu faço treino funcional com a minha PT para combater um bocado as dores que podem vir. Estou a fortificar as minhas costas para que elas não ponham tanto peso na minha coluna, ou seja, para não ser tão grave o impacto. E esta questão é um bocado chata porque, como o nome indica, é degenerativo, portanto só tende a piorar, mas a verdade é que não é leve o suficiente para que eu não sinta nada, mas também não é grave o suficiente para eu operar. Eventualmente, imagino que tenha de operar, é uma coisa que me assusta ligeiramente, mas por enquanto é uma coisa que se controla. Eu estou neste momento a falar convosco e estou a sentir a minha coluna ali tipo ligeiramente apontadas, mas a verdade é que eu desde que comecei a treinar com a Daniela que as dores melhoraram imenso mesmo, se bem que algumas vezes não dá para evitar e tenho uma crise ou outra, mas eu no outro dia quando fui, eu até falei disso no vlog, quando fui ao ginásio, quando tivesse a minha crise, falei com a Daniela e ela disse-me para ir ao ginásio ter com ela, para ela me fazer alongamentos e massagens. Eu chorei, baba e ranho no ginásio, chorei sério das dores que aquilo me estava a causar, porque ela estava-me essencialmente a desfazer aquilo tudo. Portanto, é isso que eu tenho na minha coluna, para quem está mais curioso, é isso que se passa. A Tânia Daniela pergunta: consideras mais trabalhoso gravar um weekly vlog ou um vídeo dito normal? Beijinhos. A questão dos weekly vlogs, por acaso, é engraçado, porque eu, com esta forma que eu tenho estado a fazer as coisas, eu acabo por sentir que só tenho essencialmente 2 vídeos por semana para fazer, porque depois o terceiro é o weekly vlog, que eu vou gravando ao longo da semana. E digo-vos uma coisa, comparando com vídeos normais, é menos trabalhoso, porque é um bocado uma coisa que eu vou gravando à medida que eu vou fazendo coisas. Não deixa de ser um bocadinho um esforço extra, porque eu tenho de efetivamente pensar no que estou a fazer e gravar o que estou a fazer em vez de simplesmente fazer o que estou a fazer, se é que faço entender. Ao contrário de um vídeo normal como este, em que eu me sento, gravo o meu vídeo e está feito, está gravado, é só isso. Este é contínuo, está sempre a acontecer. E em termos de edição, é muito mais trabalhoso editar um vlog do que um vídeo normal, e sem dúvida alguma. Mas também são os vídeos que me dão mais prazer a editar. Me dão mais trabalho, mas também me dão mais prazer, porque eu consigo ser um bocadinho mais criativa na minha edição e
na escolha das músicas e nas transições e essas coisas todas. Portanto, é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer, mas é diferente em termos de gravação e edição do que estes vídeos assim, sentada a falar convosco para a câmara. A Barreirux pergunta: como estão os resultados do canal agora que fazes menos vídeos? É engraçada a pergunta porque é uma coisa que eu tento fazer, sempre tentei fazer, porque acho que nem toda a gente tem a tendência de fazer isto, mas eu acho que é muito importante. Quando vocês decidem fazer uma coisa nova e diferente, muita gente pensa desta forma, que é arriscam ou fazem qualquer coisa diferente. E obviamente que vocês querem ver resultados. Quando fazem uma coisa nova ou que arriscam alguma coisa, querem ver resultados. Todos nós queremos ver resultados imediatos se estamos a investir em alguma coisa nova ou alguma coisa diferente. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, não dá para medir resultados passado, tipo, uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Não, muita gente, desiste quando passa, muito pouco tempo. Tem uma visão muito, não é limitada no sentido mal da palavra. É que tem um limite, ou seja, não conseguem esperar para que os resultados consigam vir sozinhos. E eu sempre pensei um bocadinho assim. Portanto, eu, por exemplo, quando passei para 5 vídeos por semana, as minhas views caíram a pique completamente. E se eu tivesse desistido naquela altura, ou seja, passado 1 mês ou 2 meses de fazer os 5 vídeos por semana, se eu tivesse a julgar o efeito que isso poderia trazer ao canal e ao meu trabalho e a toda a envolvência do meu trabalho, passado só 2 meses, eu não tinha conseguido fazer 1 ano e meio de vídeos todos os dias e o canal não tinha crescido como cresceu e eu não tinha conseguido evoluir como evolui. Tanto a nível de vídeos, de trabalho, de ética, de rotina, de coisas que eu tenho aprendido nestes últimos tempos. Isto tudo para dizer o quê? Que ainda passou muito pouco tempo desde que eu comecei a fazer os 3 vídeos por semana, portanto 1 mês, essencialmente foi isso, nem tanto, porque eu nem sequer comecei na primeira semana de janeiro, portanto é muito cedo para estar a julgar resultados. Obviamente que eu estou a monitorizar tudo, estou a perceber que conteúdo é que vocês gostam mais de ver, que dia da semana é que é melhor para fazer isto ou aquilo, como é que correm os weekly vlogs, como é que vocês reagem a diferentes informações que eu vos mando. Portanto, é uma coisa que eu vou vendo a nível micro, mas a minha visão está e estará sempre a nível macro. Ou seja, eu posso analisar uma coisa aqui, mas eu não me posso esquecer que o objetivo não é analisar isto, mas sim analisar isto. Portanto, para esse lado, se vocês estão a começar um projeto novo, se vocês estão a começar uma ideia nova, uma direção nova, qualquer coisa nova, não julguem passado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas ou 1 mês, 2 meses. Normalmente as mudanças grandes, as coisas grandes, precisam de mais tempo para provar que funcionam. Para provar que o conceito funciona, não podem julgar depois de 1 semana ou 2 ou 1 mês ou 2. Têm de deixar pelo menos 6 meses, uma coisa assim do género, para conseguirem ver realmente os resultados do vosso trabalho e o que é que funciona bem, o que é que funciona mal. Têm de ir ajustando as coisas e para isso é preciso tempo. Portanto, como é que eu acho que o canal está... Agora que eu alterei o ritmo dos vídeos, eu estou muito feliz com o feedback. Eu sinto que vocês estão a gostar muito desta Rita ligeiramente diferente do ano passado, porque eu sinto também que vocês conseguem ver que eu tenho muito mais gosto em fazer as coisas agora, porque não estou com a pressão dos 5 vídeos por semana, mas ao mesmo tempo estou a analisar, estou cautelosa, estou a tentar fazer coisas diferentes para perceber também o que é que funciona e o que é que não funciona, mas a parte mais importante é não julgar nada dos dados até eu conseguir ter uma visão macro da coisa. E neste momento ainda não tenho uma visão macro, portanto, o que eu posso dizer é que tenho estado a gostar, tenho estado a avaliar as coisas, tenho estado a analisar os dados todos, mas não é a altura ainda de dizer se foi ou não, ou se é ou não uma mudança de sucesso ou que tenha vindo para melhor. Isso ainda não consigo dizer. A Nocas pergunta uma coisa que é frequente perguntarem-me, que é se não tens saudades ou não gostavas de voltar a trabalhar na área em que tiraste o curso. Eu estava há bocadinho a fazer o live, quando estava a maquilhar, e estava a falar sobre isto mesmo, que é, as pessoas, muita gente não tem essa noção quando percebe qual é que é a minha formação profissional, que é a engenharia informática. As pessoas assumem que eu já trabalhei na área, ou que já trabalhei em qualquer tipo de empresa ou loja, ou o que seja. Eu nunca trabalhei nem numa loja, nem num restaurante, nem numa empresa, nem num estágio. Eu nunca trabalhei por conta do treino. O meu percurso profissional foi um bocadinho diferente, um bocadinho
inesperado, vá. O meu plano não era de todo este, mas a verdade é que eu na faculdade, quando estava no técnico, eu comecei a Hair Dreams, que era o meu negócio de hairstyling ao domicílio, comecei enquanto estava na faculdade. E mais no final, antes de sair da faculdade, comecei o canal do YouTube. E quando concluí o curso, eu tive de tomar uma decisão e, juntamente com o João, que foi até a pessoa que mais me encorajou, ele disse-me mesmo: Rita, o curso tu vais ter sempre no teu bolso. Portanto, tu podes sempre exercer a engenharia informática. Agora, isto, estando ele a falar do YouTube e da Hair Dreams, é uma coisa que é agora. Se tu queres fazer, tem de ser agora, porque senão não podes parar isto e voltar anos depois, percebes? Portanto, eu tomei a decisão de, quando saí da faculdade, ver onde é que este projeto ia, onde é que eu conseguia levar isto que eu criei. Portanto, tanto a Hair Dreams como o YouTube. A Hair Dreams, entretanto, fechou no ano passado, porque eu tive de decidir prioritizar. Portanto, eu dei prioridade ao projeto do YouTube em vez do projeto da Hair Dreams, que eu senti que eu já tinha feito com a Hair Dreams aquilo que eu queria ter feito e que estava num ponto alto e que eu queria sair aí. Ou seja, eu preferia sair quando estava tudo a correr bem e que eu não tinha desiludido ninguém, não tinha, sei lá, falhado nenhuma noiva ou nenhuma convidada, em vez de ter tanto trabalho dos dois lados que ia ter de falhar num deles. Portanto, a Hair Dreams ficou no ano passado, que é um projeto que eu me orgulho imenso, e o YouTube é o que se mantém agora. Portanto, eu nunca cheguei a trabalhar na minha área. Se eu gostava ou se tenho pena de não trabalhar na minha área, eu gosto muito de engenharia informática, eu adoro programar, mas a verdade é que eu escolhi fazer isto que faço hoje em dia. E se trocava por alguma coisa? Não. Honestamente, não trocava. Não sei o dia da amanhã, não sei se amanhã vou ter de fechar portas e ir para uma empresa qualquer. Se isso tiver de acontecer, acontecerá. Mas a verdade é que hoje em dia eu estou muito contente a fazer o que faço. Sou uma pessoa muito realizada e entusiasmada pelo que faço neste momento e projetos futuros e etc. Portanto, neste momento a resposta é não. Não tenho pena e não tenho saudades, porque não posso ter saudades, nunca trabalhei na área. Mas também não tenho pena de não estar a trabalhar agora, porque eu gosto mesmo muito daquilo que faço. A Van Raquel pergunta: como era para ti lidar com a pressão diária dos vídeos everyday? Loving your new you. Obrigada, Vanessa. Vanessa, imagino eu, Vanessa Raquel. Eu toquei um bocadinho neste ponto há bocado. A pressão de fazer vídeos todos os dias, agora que eu olho para trás, era realmente um bocadinho too much. Era uma coisa que eu conseguia fazer e consegui fazer bastante bem, ou seja, eu não estava a desesperar, eu não estava completamente louca da cabeça, obcecada com o trabalho. Não estava de todo. Consegui estabelecer uma rotina bastante funcional para mim, de forma a que eu conseguisse gravar e editar e fazer o upload dos vídeos de uma maneira bastante consistente e bastante organizada. Portanto, eu, quando vos digo que eu tinha realmente tardes livres, a maioria das minhas tardes eram ou livres ou ocupadas com outros compromissos. Normalmente eu conseguia tratar dos vídeos da parte da manhã desse dia, mas também havia, obviamente, a pressão de estar sempre, mas constantemente a pensar em temas de vídeos para fazer. Tinha sempre de ter produtos disponíveis, tinha sempre de ou receber ou comprar coisas novas para poder fazer review aqui no canal. Não conseguia fazer vídeos mais elaborados, por mais que vocês pedissem. Havia ali uma limitação que, por mais que eu gostasse, que realmente gostei de fazer o que fiz no último ano e meio, a verdade é que já estava a chegar a um ponto em que o meu prazer já não era assim tanto e só estava a sentir a pressão. Isso acumulou tanto que vocês viram, eu já não estava bem em dezembro do ano passado. Cheguei a um ponto que tive mesmo de pôr o travão a sério, porque senão eu tenho a perfeita noção que me iria abaixo e que se eu me deixasse ir abaixo a coisa ia correr muito pior. Portanto, fiz aquele vídeo que fiz e fiz a minha pausa bastante boa e bem merecida. Portanto, era, por um lado, muito engraçado, muito desafiante e muito intenso, mas por outro, era realmente muita pressão que eu punha em cima de mim mesma, porque eu sentia que tinha tido aquele compromisso para comigo e para convosco, portanto eu tinha de cumprir. E se há coisa que eu sou muito teimosa, portanto eu odeio falhar nas coisas. Portanto, a verdade é que era complicado de gerir, começou a ser cada vez mais complicado já para o fim. E por isso mesmo é que eu tomei a decisão de parar, porque eu sabia que podia-me fazer muito mal. Mas, durante muito tempo,
era realmente satisfatório saber que, provar-me a mim mesma e a outros, que eu conseguia realmente fazer aquilo e que realmente consegui. Portanto, eu tenho muito, muito orgulho de ter conseguido fazer os 5 vídeos por semana durante tanto tempo como eu consegui fazer. A Margarida pergunta: achas que algo mudou entre ti e o João depois do casamento? Adoro-vos. Adoro-te, mas adoro-se a nós dois. É assim, a resposta mais honesta que eu vos posso dar é não. Não sinto que tenha mudado, mas também não podemos esquecer que eu e o João já estamos juntos há muitos anos. Agora em abril, ou maio, abril? Oh, God. Ai, eu esqueço-me sempre. É maio. É porque é final de abril, início de maio. Em maio vamos fazer 13 ou 12? Nunca sei muito bem. Eu acho que é 13. Não, 12. 12 anos. Calma, deixa-me fazer as contas. Então, se eu tenho 30, 12 anos de relacionamento. E casámos-nos com 10 anos de... Está qualquer coisa aqui que não está a fazer bem as contas. Não foi 10 anos, foi 9 anos. Exato. Quando nos casámos estávamos quase a fazer 10 anos de relacionamento, portanto, e já vivíamos juntos. Por isso não... Tudo o que havia, não é tudo o que havia, porque todos os dias a pessoa descobre uma coisa nova, mas... As maiores características e as maiores questões que podia haver para nós enquanto casal aconteceram no nosso relacionamento antes de nos casarmos. Portanto, depois de nos casarmos, manteve-se tudo da mesma, mas eu passei a tratá-lo por marido e ele a mim por mulher. Portanto, honestamente, não mudou grande coisa. Ok. Tem aqui alguém que me diz: odiava-te e agora adoro-te. Ok. Objetivos para 2020. Sim, eu digo 2020. Tanto a nível pessoal como profissional. Eu tenho algumas expectativas para este ano, para ser honesta. Tenho uns quantos projetos que eu estou muito entusiasmada para desenvolver, para criar, para trazer cá para fora. O maior deles todos está... Falta muito pouco, acreditem que eu estou a trabalhar para isso e estou mesmo orgulhosa do que estou a conseguir fazer. Portanto, quero muito que 2020 seja um ano em que eu consigo exercer aquelas coisas que eu trabalhei os anos todos antes para conseguir agora pôr em prática. Mais do que isso, não consigo dizer mais grande coisa. Eu peço imensa desculpa, tornei-me sim naquela pessoa que diz: tenho projetos, mas não posso contar já. Mas eu prometo que não demora assim tanto tempo para vocês saberem o que é que se passa. A Mel R. Sousa perguntou uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, que é se alguma vez te sentiste discriminada por alguma marca devido ao teu corpo. É assim, como é que eu hei de pôr isto? Não posso dizer que tenha sentido, porque nunca eu tentei abordar ou me abordaram a mim e depois disseram que não porque eu sou um L ou um 42. Podem não me ter abordado por causa disso, possivelmente. Mas se isso aconteceu eu também não sei, não é? Eu também não tenho insight sobre todas as marcas e reuniões que existem neste país. Uma coisa que eu vos posso dizer é que cada vez mais sinto que existem marcas que são mais abertas em relação a isso e que realmente querem incluir pessoas que não vistam só um S nas suas campanhas e nas suas parcerias. Mas se houve marcas que... Se eu senti discriminação, é assim, honestamente, vocês não me veem a receber biquinis no verão. Tipo, ninguém me manda biquinis no verão. A verdade é essa. Portanto, eu imagino que possamos dizer que sim. Mas, não é, honestamente, não é uma coisa que me apoquente assim tanto. Eu também é uma coisa que eu estou a fazer mais recentemente, é a ir para a parte da roupa e mais a parte da moda. Portanto, pode ter várias razões, vários motivos de ser, percebem? Não posso culpar tudo no meu peso, ou não posso dizer que ninguém me quer incluir. Eu também não fazia muito disto, portanto, não sei. Sei que nunca fui muito incluída em coisas de roupa, nunca fui muito chamada para coisas de roupa, mas não posso dizer que isso tenha sido particularmente devido ao meu corpo. E se foi, também não é uma marca que eu quero trabalhar. Percebem? Mais ou menos isso. Não me chateia assim tanto. A Catarina pergunta: ok, tendo em conta a tua idade, não achas que és mais infantil do que as outras pessoas? Se eu
sou mais infantil que as outras pessoas? Eu honestamente, eu não me considero infantil ou imatura, antes pelo contrário. Eu sou uma pessoa que não tem vergonha, nem problema, em assumir que gosta de coisas que lhe dão prazer ou que lhe dão felicidade. Eu sou uma pessoa bastante... Como é que eu ia dizer? Eu não tenho problemas em mostrar quem sou ou experienciar as coisas de uma forma real e passar isso mesmo cá para fora, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Eu não sei do que é que falas em concreto, mas posso imaginar que estejas a falar, por exemplo, de anime. A verdade é que eu sou uma mulher de 30 anos, portanto eu sou uma mulher adulta. Eu não sinto que seja infantil. Porque para mim, infantil remete para a mentalidade de criança. Portanto, mentalidade imatura, mentalidade que não sabe lidar com situações, não sabe ter uma discussão adulta, não sabe ter uma troca de ideias sem levantar a voz, não sabe argumentar, não sabe a diferença de conceitos. Não percebem o que eu estou a dizer? Tipo, eu vejo alguém infantil como alguém que, por exemplo, se eu quero ter uma conversa sobre algum assunto, se eu estou a falar com alguém que não concorda comigo, eu consigo ter uma conversa com essa pessoa e trocar ideias e concordar em discordar. Uma pessoa infantil partia logo para ou ofensa, ou dizer quem diz é quem é, ou esse tipo de coisas, mas uma versão mais partir para a ofensa ou para as neiras. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu não me considero uma pessoa infantil. Eu considero-me uma pessoa com ânimo leve e com um sentido de humor bastante desenvolvido. Eu não tenho problemas em admitir que há muita coisa que eu adoro e que fazem parte da minha vida e que me fazem sentir ótima, que são mais associadas a crianças, e se isso faz com que eu pareça infantil, não quero muito saber. Porque se me dá gozo ver, porque não? Sabem? Há pessoas que se levam demasiado a sério, há pessoas que levam a idade adulta demasiado a sério e depois esquecem-se que a diversão faz parte da vida. E é por isso que muita gente torna-se adulta e fica amarga. E isso é uma coisa que eu nunca quero ser. É ser amarga, ou ser fechada, ou ser mais, catatónica em relação a emoções que eu posso ter e experienciar. Portanto, se eu me apetece ver o Príncipe do Egito, que eu adoro esse desenho animado, adoro desenhos animados da Disney, adoro anime, por mais que eu faça coisas que há pessoas que podem assumir como sendo infantis, a verdade é que eu tenho um ponto de vista diferente agora que sou adulta e consigo apreciar essas coisas à mesma, porque essas coisas têm alguma coisa que um adulto consegue apreciar. Portanto, eu não sei se respondi à tua pergunta ou não, mas eu não diria que sou uma pessoa infantil, antes pelo contrário. Eu consigo aproveitar a vida e sorrir através das coisas que eu experiencio e tirar o melhor das coisas em vez de me agarrar às piores. Portanto, é isso. Agora, eu acho que está na altura, eu acho que não é? Tipo, ano novo, vamos lá falar sobre esta pergunta, que muito provavelmente foi por isso que vocês abriram o vídeo, porque eu deixei-me só aqui buscar todas as perguntas, não é todas, eu não consigo ir buscar todas, porque há realmente muitas perguntas sobre este assunto em específico. Eu não vou pensar a sacar mais, porque senão nunca mais saímos daqui. Então, filhos. Vamos falar sobre filhos. Vamos falar sobre bebés, sermos pais, eu ser mãe, o que é que eu sinto em relação a isso tudo, porque eu tenho a sensação que se eu continuar a não responder esta pergunta, eu já não consigo mais. Então, vamos primeiro, para quem chegou aqui agora, isto é uma pergunta, é a pergunta que mais me fazem, tanto no YouTube, como no Instagram, como nos Q&As, como em todo o lado, todas as redes, tudo. Tanto na vida pessoal como na vida profissional, principalmente aqui, como devem imaginar, são muito mais pessoas do que eu tenho na minha família, que é filhos.
Eu primeiro quero só explicar o porquê de eu não gostar de responder essa pergunta, que não tem honestamente nada a ver comigo, por acaso. Mas é uma coisa que eu sinto que as pessoas não percebem e só demonstram isso ao perguntar continuamente sobre este mesmo assunto, que eu não falo sobre isso. Portanto, só o facto de eu não falar sobre isso devia ser o suficiente para as pessoas apanharem a dica. Mas não apanham. Portanto, eu não levo a mal, mas eu sinto que está na altura de falar para também explicar o porquê de eu até agora não querer falar sobre o assunto. Eu vou falar sobre isso, não se preocupem, mas é uma razão muito simples. Eu, até agora, eu tenho 30 anos, lá está, nunca tentei ter filhos até agora, nem estou neste momento a tentar, portanto eu não sei como é que está o meu sistema reprodutivo, se eu estou perfeita para ter filhos, se eu vou precisar de alguma coisa. A verdade é que cada vez mais mulheres da minha idade têm dificuldade em engravidar. E lá está a razão principal para eu não gostar de responder essa pergunta. Porque eu tive e tenho pessoas na minha vida pessoal, amigas minhas pessoais, que já foram confrontadas com a grande dificuldade de não conseguir engravidar, de não conseguir ter filhos, não conseguirem ser mães. Pessoas essas que realmente querem isso, querem ao mais... É tipo aquele desejo mais fundo, mais intenso. E quando me perguntam se eu quero ser mãe, quando é que eu quero ser mãe, quantos filhos é que eu quero ter, porque é que eu ainda não fui mãe, etc, etc, eu fico sempre incomodada porque eu ponho nos pés delas. Muitas são amigas pessoais que têm uma vida privada, conheço também pessoas com uma vida pública, e a verdade é que sempre que eu recebo essa pergunta, eu ponho nos pés delas. E penso, se eu estivesse a tentar há anos ser mãe e fosse bombardeada com esta mesma pergunta todos os dias, eu ia me sentir tão mal, tão inadequada, tão inútil, que eu não ia conseguir lidar com este problema de uma forma saudável. Ou seja, quando as pessoas perguntam isto, e eu sei que não é por mal, eu sei que faz parte do percurso de uma mulher possivelmente querer ou não querer ter filhos, mas que é uma coisa que está reservada para a mulher porque é a mulher que engravida. É chato perguntarem isso a alguém com quem não têm uma relação pessoal. Até com quem têm uma relação pessoal é chato, porque vocês não sabem o que é que se passa na vida dessa pessoa, podem até nem sequer ter confianças com ela para saber o que se passa. Ponham-se vocês, isto é aquele exercício que eu estou sempre a pedir que as pessoas façam, que é ter empatia. Ou seja, ponham-se nos pés de alguém que está a tentar há anos engravidar e não consegue, e como devem imaginar, isso para uma mulher deve ser dos sentimentos mais frustrantes que há e mais tristes que há, porque acaba por ser uma daquelas coisas que nós, quando crescemos, assumimos que temos essa capacidade, porque somos mulheres, não é? E quando são confrontadas com o facto de não consigo ter, eu não sei o que é que isso é, porque lá está, eu nunca tentei, mas eu só consigo imaginar que seja uma sensação de impotência gigantesca, porque uma das coisas que é pressuposto uma mulher conseguir fazer, essa pessoa não consegue. Portanto, juntem esse sentimento à pergunta diária, ou seja, ao facto de estarem a questionar diariamente, ou quase diariamente, a nossa capacidade em ter ou não bebés, em engravidar ou não. Isto para dizer o quê? Eu nunca tive esse problema até agora, não faço ideia se irei ter ou não, mas a verdade é que quando me faziam essas perguntas, eu imediatamente punha-me nos pés das minhas amigas e ficava, não ofendida, mas ficava um bocado triste, porque se eu fosse uma delas e se eu tivesse a passar pelo que elas estão a passar, eu iria ficar extremamente magoada. Isto para dizer o quê? Evitem fazer essa pergunta. Eu percebo que seja uma curiosidade natural, que vocês gostam de mim e querem saber, tipo, faz parte, mas isto tanto para mim como para qualquer outra mulher, seja na vossa vida pessoal ou que tenha uma vida mais exposta ao público, evitem fazer essa pergunta,
Porque vocês não sabem o que é que se está a passar do outro lado. Vocês não sabem mesmo o que se está a passar do outro lado. Não sabem se a pessoa quer, é tipo a coisa que ela mais quer e não consegue. Não sabem se é uma coisa que ela pura e simplesmente não quer, por exemplo, que é completamente válido, não tem problema nenhum. Mas se uma mulher diz, se eu dissesse agora que não, eu não quero ter filhos, nunca, eu sei que me iam cair em cima com todas as pedras possíveis na mão, e isso também não é simpático, não é válido, porque a vossa opinião sobre eu querer ser mãe ou não, tipo, não conta, não há o input. Se nem os meus pais têm input sobre o assunto, muito menos outras pessoas irão ter. Só eu e o João é que sabemos isso. Portanto, é uma pergunta que vai sempre deixar alguém desconfortável. Percebem? Pode ser uma pessoa que não tem sentimento nenhum em relação a isso, que começou naquele momento a tentar, que não tem nenhuma questão e que pergunta sem problema. Mas há uma grande hipótese, e cada vez mais há essa hipótese, de terem de juntar essas opções de ser uma mulher que realmente quer ser mãe e que vai começar a tentar, mas podem juntar a essa alguém que quer ser mãe, mas que está a tentar e que não consegue por isso simplesmente, ou alguém que por isso simplesmente não quer ter filhos e que não tem de justificar isso. Portanto, o porquê de eu não responder à pergunta é por isto que eu acabei de responder. E respondendo à pergunta, porque eu só vou responder desta vez e eu não vou responder mais a esta pergunta de todo. A sério, eu só vou responder hoje porque eu sinto que faz sentido responder e que eu quero responder. Aí está a diferença também. Eu quero responder esta pergunta agora. Antes eu não queria responder, portanto não tinha de responder. E eu fui bastante atacada por não querer responder esta pergunta. Havia muita gente que me atacava porque eu não... Whatever. Continuando. Filhos. Se queremos ser pais ou não. Sim, eu quero ser mãe. Eventualmente. O João quer ser pai. Eventualmente. Quando é que isso vai acontecer? Não vos sei dizer. Não faço ideia. Não sei se amanhã vou acordar com a vontade de, afinal, quero ser mãe tipo agora. Não sei se vou acordar com essa vontade e depois apercebo-me que não é assim tão fácil quanto isso, porque lá está, essa realidade cada vez mais vai subir. Não sei se quer para o ano, não sei se quer daqui a 5 anos. Sei que eu e o João queremos ser pais, eventualmente, mas que o timing não é agora. Mas lá está, não faço ideia. Para a semana pode-me dar uma na cabeça e afinal sim, é isso que nós queremos, daqui a um ano ou não. Portanto, não se preocupem. Quando eventualmente acontecer, vocês vão ver, porque eu claramente vou ser daquelas grávidas que vai andar a rebolar pela rua abaixo porque vai estar uma bola. Portanto, não vou passar despercebida, não se preocupem. Neste momento, não é isso que vai acontecer. Neste momento, não há grande vontade para ir para esse lado. Mas que eventualmente é uma coisa que nós vamos querer fazer, é sim, senhor. E eu espero que tenha esclarecido todas as vossas dúvidas em relação a este assunto. Assim sendo, acho que já respondi a perguntas suficientes, já estamos aqui há mesmo muito tempo. Portanto, obrigada pelas perguntas todas. Se vocês tiverem mais, perguntem aqui embaixo nos comentários, eu vou tentar responder. Ou se vocês virem alguém a perguntar alguma coisa que vocês já sabem a resposta, respondam por mim, se faz favor. Façam-me esse favor. Portanto, antes de nos irmos embora, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal aqui embaixo se não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijinho, até ao próximo vídeo.